Deus não nos deu um espírito de covardia, ou seja, se eu estou aceitando um espírito de covardia, de medo, de frustração, é por minha conta. É porque eu estou acreditando mais nas mentiras do diabo que na verdade. E nós precisamos nos levantar e acreditar nessa verdade para que cada dia a gente possa ver essa unção tomando conta das nossas vidas e a gente dar condição para que Deus faça mais. Mas para isso eu preciso estar dominado, tomado por essa força. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito, que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida, e Ele deixou o melhor para o final, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Você crê? Amém. Assim já é na sua vida, em nome de Jesus. Boa noite. Graças a Deus. Diga comigo, por favor, assuma esse poder. Assuma este poder. O poder está dentro de nós. O Senhor nos deu um poder onde nós precisamos aprender a colocar para fora. Porque a única maneira do diabo nos respeitar é assumindo posição de autoridade. Vou repetir. A única maneira do diabo nos respeitar é assumindo uma posição, uma postura de autoridade. Sem uma postura, uma posição de autoridade, é igual a qualquer pessoa, é igual a um cachorro. Às vezes um cachorro está avançando uma pessoa porque ela não mostra nenhuma posição de autoridade. Ela corre de um chihuahua, de um pincher, porque ela não tem uma posição de firmeza, de autoridade. A gente pode lembrar de Golias, que humilhou Israel, porque eles não se posicionaram como um povo de Deus. Mas quando chegou alguém lá muito bem convicto, muito bem trabalhado no seu espírito, no seu caráter, Golias não teve a segunda chance de humilhar o povo. Então as pessoas estão fracassando porque elas têm aceitado e vivido neste padrão, apenas existindo. Não lutam, não reagem, estão apenas sobrevivendo e aceitando as coisas como elas se apresentam. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus nos colocou numa posição de autoridade, de sentinelas, de lâmpadas, de sal, de tempero nesse mundo. Deixa eu ler para você algumas passagens aqui. Vamos começar em Isaías 56. As sentinelas de Israel são cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. Preste atenção nessas passagens, pessoal. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho. Cada um procura a vantagem própria. Venham, cada um grita, tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Qual é a função de uma sentinela que não cuida de nada? Que não vê nada? Que não está atenta? Uma sentinela, a função na vida dela é observar se está chegando algum perigo. Qual a função de um cão de guarda que só está lá dormindo? Deitam-se e sonham. Está lá. É igual aqueles... Um Rottweiler, né? Quando você tem um Rottweiler, você tem que ter um pincher junto. Porque o pincher é o que dá o alerta. O Rottweiler é o que tem a presença. Aí você tem lá eu já vi isso, né? O Rottweiler tem um sono pesado. É igual um leão. Por que um leão, um Rottweiler, eles têm um sono tão pesado? E você vê que cachorro pequeno, ele nunca está em paz, né? Ele acorda rápido. Por quê? Porque ele não tem o que temer. Ele é grande, ninguém vai atacar ele tem uma segurança de quem ele é. Mas você vê lá, naqueles vídeos de savana, por exemplo,
A gazela está sempre olhando para os lados, a zebra está sempre olhando, atenta para os lados. Mas o leão, ele dorme, ele fica com a barriga para cima, porque ele sabe que ninguém vai atacá-lo. Assim são aqueles que não assumem o seu poder. Ela nunca está em paz. E ela vai se escondendo, ela não assume responsabilidade, e elas ficam fazendo desse jeitinho aqui, ó. As pessoas sem entendimento, ó, todos sem entendimento. Somente buscando aquilo que vai agradar a sua própria carne. Traga mais vinho. Vamos beber a nossa dose de hoje. E amanhã vai ser igual hoje, vai ser até melhor. Então vamos trazer o vinho, vamos curtir um pouco mais a vida, né? Vamos parar com esse monte de preocupação. E muitas pessoas têm vivido assim, levando a vida de qualquer jeito. Levando as coisas espirituais, porque tudo é espiritual. O emocional é espiritual, um casamento é espiritual, a vida financeira é espiritual, tudo é espiritual. E as pessoas ficam levando a vida de qualquer jeito. Pessoas insaciáveis, a gente acabou de ler, ó. Insaciáveis, são devoradores, insaciáveis. Porque são insaciáveis não na fé, não no crescimento, não na busca por avanços, por ser melhores, mas é insaciável no hedonismo. Procurando os próprios interesses. E a gente vive nesse tempo, vamos comer, vamos beber, vamos nos entreter, vamos ver qual vai ser o próximo evento, qual vai ser a próxima coisa aí para eu me distrair, no que eu vou gastar, com o que eu vou gastar meu dinheiro, o que eu tenho que comprar. A gente vive nesse tempo onde as pessoas estão fugindo da vida. Elas estão fugindo das responsabilidades. Você vê que as pessoas não querem compromisso, elas não querem... Casamento não é mais renúncia, casamento supostamente acabou o amor, na verdade acabou a paixão, acabou aquele momento, né? Já não tem mais graça, vai separando. Não quer filho, não quer compromisso, não quer responsabilidade, o tempo está passando. E a pessoa não está lidando com as coisas na hora certa. Aí vai passando, não, vamos fazer, amanhã eu vejo isso, amanhã pode ser até melhor. E a pessoa está envelhecendo, está empobrecendo, está fugindo da vida, está fugindo dos problemas, vivendo como se não houvesse amanhã. Mas espera aí, a Bíblia não fala que o amanhã não nos pertence, que a gente tem que cuidar de cada dia o seu próprio mal? É, mas do jeito da fé. Porque uma pessoa que vive pela fé, ela está plantando hoje o que ela quer colher daqui a 10, 20 anos. Do que ela quer colher no final desse ano. Isso é ser sábio. Mas ela não quer, ela quer viver como se não houvesse amanhã. Tem pessoas, pessoal, você sabe muito bem disso. Pessoas que estão colhendo frustrações, doenças, solidão. Hoje, aos 40 anos, que elas começaram a plantar aos 20 anos. Que achou que não ia ter problema, que o corpo nunca ia exigir uma conta daquilo, que os filhos, que o relacionamento, que o casamento, que nada, que a vida financeira não iria exigir uma volta, um preço alto daquilo. Que às vezes ela começou a plantar aquele mau exemplo, aquele mau padrão, aquele padrão errado com 20 anos. Tem tempo, aí está com 40, 50, aí está colhendo aquilo que plantou, com 20, com 30. Então, quais as sementes? Todos os dias a gente tem que ficar muito atento a isso, pessoal. A gente precisa de uma consciência. Quais as sementes que eu plantei hoje? Qual a semente em Deus que eu plantei hoje? Qual a semente de integridade que eu plantei hoje? Qual a semente na vida da minha esposa, do marido, dos filhos que eu plantei hoje, na vida de um desconhecido, na vida do meu colega de trabalho? Qual a semente que eu plantei lá? Eu vou colher o quê? Como será seu futuro? Como vai ser o seu futuro? Vamos analisar as sementes que a gente está usando hoje. Aí a gente vai saber como será o nosso futuro. Como é que você tem cuidado da sua saúde? Como é que você tem gastado o seu dinheiro? Como é que você tem criado os seus filhos?
Como é que você tem lidado com o seu cônjuge? As pessoas estão sempre esperando. A gente vive num tempo onde as pessoas estão esperando o momento perfeito. E esse momento não existe. As pessoas estão buscando um novo sinal para tomar uma decisão. E na verdade, pessoal, se a gente parar e analisar realmente, toda essa espera por um sinal, por um momento perfeito, por alguma coisa favorável, no final das contas é apenas mais um pretexto para não agir hoje. Então a palavra diz, inclusive, isso. Os religiosos ficavam lá pedindo sinais, e o Senhor falou para eles: olha, de manhã à tarde, vocês sabem falar se o tempo vai ficar bom, se vai chover, se vai estar firme o tempo. Vocês sabem, se o céu tiver de tal cor, vai ficar desse jeito. Vocês sabem entender os sinais. Você não sabe definir a própria vida, discernir a sua própria vida? Você não sabe discernir os sinais da sua própria vida? Vocês sabem discernir o tempo, vocês sabem discernir tantas coisas, mas a vida de vocês não sabem. Então muitos crentes, pessoal, têm vivido desse jeito. Estou vivendo hoje, mas sem considerar o amanhã. Então, se as minhas escolhas têm sido difíceis para agradar a Deus, eu vou ter um tipo de futuro. Mas se as minhas escolhas têm sido fáceis para agradar a minha carne, eu vou ter outro tipo de futuro. Agradar os meus sentimentos, agradar aquilo que eu estou com vontade nesse momento, eu vou ter um tipo de futuro. Então, os nossos hábitos, nós falamos bastante sobre isso. Os nossos hábitos revelam como será a nossa vida, o nosso futuro. Os nossos hábitos revelam como será o nosso dia 31 de dezembro desse ano. Você, pelos hábitos que você tem hoje, você sabe que se continuar desse jeito, onde você estará no dia 31 de dezembro? Aí a resposta que cada um tem que dar a si mesmo é: beleza, que bom. Ou, melhor eu acordar logo. Melhor eu despertar logo. Que é o que a gente acabou de ler. São sentinelas cegas. Muitos vivem cegos. Eu vou viver o hoje. Amanhã, na expressão que as pessoas falam, amanhã eu vejo o que eu vou fazer. Muitas pessoas vivem desse jeito. Amanhã eu penso nisso. Depois eu resolvo. Eu vou dar um jeito. Relaxa, eu vou dar um jeito. Enquanto eu fizer do meu próprio jeito, só vai haver frustração. Olha aqui em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, fala comigo, por favor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então nós recebemos esse espírito forte. O povo de Deus recebeu um espírito determinado, disciplinado, de domínio próprio, de poder, de amor e de equilíbrio, de bom senso, de domínio próprio, de disciplina. Então o povo de Deus tem coragem, o povo de Deus tem força, tem foco. O povo de Deus tem tudo isso que a gente fala que, eu não tenho, eu preciso treinar, eu tenho esse problema, esse desvio, essa coisa. Não, o Senhor está falando. O Senhor não nos deu um espírito de medo, de covardia, de instabilidade, de desequilíbrio, mas de poder, de amor. Eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer assim, não consigo. De amor, eu recebi esse espírito de amor e de equilíbrio. Não sei, não consigo, é muito difícil. Não, eu tenho controle, eu tenho domínio próprio. Olha aqui em Jó 39. Será que o boi selvagem consentirá em servir você? Preste atenção nessa passagem. E em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com um arreio na vala? Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará na sua eira? Você acha mesmo, Jó, que o boi selvagem vai servir você assim pacificamente?
Você já deve ter visto essa diferença, né, do boi selvagem e do boi manso. Um não dá para controlar. Um não dá para montar, um não dá para fazer nada com ele. Ele é livre. Eu sempre gosto de lembrar, não naqueles bois de fazenda, que um fica brigando com o outro lá, às vezes um fica encarando o outro do outro lado da cerca, até que um vem e arrebenta a cerca e eles começam a brigar lá. Não liga que é arame farpado, eles vão. Mas eu sempre lembro daquele boi preto, daquele búfalo africano. Aquele animal é indomável. Ele encara leão, ele encara hiena, ele encara qualquer um. Mas você vê naqueles bois de exposição, aquele animal tem 1 tonelada. E é manso, e abaixa a cabeça para você passar a mão. É um animal docinho, você bota uma criança em cima dele. E o Senhor está falando do boi selvagem. Olha aqui no Salmo 92, 10. Tu aumentarás a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim, fala comigo, um óleo novo. Óleo novo, uma unção nova. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então, vamos aos poucos aqui. O Senhor está falando aqui, ó, tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo. Nós temos que tomar posse dessa unção do boi selvagem, desse óleo novo, onde ninguém pode nos dominar. Ninguém pode nos domar, nos domesticar. Porque, infelizmente, muitos crentes aceitam isso. Aceita ser dominado pelo mundo, aceita ser dominado pelo diabo, aceita ser dominado pela cultura, aceita ser dominado pelo hedonismo, pelo prazer, pelo medo. Mas um boi selvagem, ele não aceita a canga, ele não aceita um peso nas costas dele. Então a gente tem que se perguntar, qual é a canga que talvez você aceitou? Qual a condição que te prende, que te deixa olhando para baixo, que talvez você aceitou? É a covardia? É o medo? É a doença? É a separação? É a infelicidade? É a miséria? É a hedonia? O vitimismo? A fraqueza? Porque a gente falou, ó, a força do boi selvagem, e aqui para Jó, você acha que ele vai ficar manso para fazer tudo que você quer? O boi selvagem não aceita isso. O boi só aceita aquela canga porque ele não tem consciência de quem ele é. Fala, consciência. Ele não tem consciência da força que ele tem, que a gente acabou de ler, que nós recebemos um espírito de quê, pessoal? Fala, pessoal, por favor. De poder. Fala, de poder. Nós recebemos o espírito de poder. Mas a maioria não tem consciência dessa força que tem. Sabe por quê? Porque quando eu dou tudo a minha carne, eu já aceitei a canga. Quando eu faço aquilo que os meus sentimentos estão me pedindo, eu já entreguei a minha força. Eu já entreguei o meu poder. Quando eu busco somente agradar aqui aos meus sentimentos, aos prazeres, à hedonia, eu já entreguei o meu poder. Alguns entregam o seu poder, a sua canga, né? Colocam uma canga que tira o poder dele por causa da pornografia, por causa da imoralidade, dos vícios, da reclamação. Uma mente que não acredita que ele pode viver mais, que ele não pode ser mais, que ele não pode conquistar mais.
Porque ele não pode viver nada maior. Ele já se botou um teto, ele já aceitou uma canga da limitação, por exemplo. São pessoas que ainda estão sendo guiadas pela canga da imagem. O que importa é que parece que aqui está tudo bem. São escravos. São pessoas onde as emoções controlam. Então ela para de orar por causa de emoção, ela trata o cônjuge mal por causa de emoção, ela maltrata o corpo dela por causa de emoção, ela maltrata as pessoas por causa das emoções, ou seja, o orgulho, a raiva, a tristeza, as crenças limitantes, tudo controla. Será que tem alguma canga que você aceitou? Algum peso, alguma limitação que você aceitou? E olha as palavras que a gente está lendo hoje. Então a gente pode lembrar de um cara que não aceitou nenhuma canga, nenhuma limitação. Davi. Davi tinha consciência. A gente acabou de ler agora no Salmo 92 que eu recebi a força do boi selvagem, uma unção do boi selvagem, da força. Todo mundo falou, não é para você, é para mim. Você não tem condições, eu já matei o leão e o urso. Ele é grande demais, Deus é maior. Então ele não aceitou isso, porque ele tinha consciência. Deus aumentou a minha força com a força do boi selvagem. Então veja, qual foi o resultado que ele teve? Aqui no 11, os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Então os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos. Eu preciso crer nisso, pessoal. Porque os maiores inimigos são os internos. Fala comigo, os maiores inimigos são os internos. Os piores inimigos são os internos e nós precisamos lutar contra esses inimigos. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos acreditar na verdade. O que a palavra está falando? Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Então eu vou florescer, eu vou crescer. A palmeira é linda, o cedro do Líbano é uma árvore espetacular, é grande, é forte. Tem raízes profundas. Plantados aonde? Bota o 13 para mim, por favor. Plantados aonde? Na casa do Senhor. Então tem que estar plantado no lugar certo. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Só há vitória plantado na casa do Senhor. Esse é o segredo. As pessoas buscam coisas mirabolantes, quando ela deveria focar no que funciona. A palavra está falando, você vai florescer, você vai crescer, você vai ser uma bênção. Plantado na casa do Senhor. Plantado na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto, que muitos aceitam a canga da incredulidade, do orgulho. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Você quer ter um bom final? Sim ou não? Então, qual que é a palavra? Está falando? Esteja plantado na casa de Deus. Fazendo assim, eu vou terminar bem, eu vou terminar saudável, eu vou terminar vigoroso, viçoso, olha só. Permanecerão viçosos e verdejantes. Com força, com viço, com beleza, com prosperidade, com alegria. Plantado na casa do Senhor. Isso tem que trazer para você divisão. A palavra está dividindo. Olha aqui mais um pouco, Números 24. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Quem ousa despertar um leão, né? Por isso que ele dorme tão tranquilo. Ninguém ousa fazer isso. Serão abençoados
os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Foi aquilo que o Senhor falou para Moisés, para Abraão. Então esse é o povo de Deus. Aqui nessa passagem, Balaão, aquele profeta corrupto, disse que não dava para amaldiçoar aquele povo. Por quê? Porque já era povo abençoado. Não tem como amaldiçoar alguém que Deus abençoou. Ou seja, se eu estou, fala comigo, se eu estou na posição, nada pode me segurar. Se eu estou na posição, vão vir lutas, desafios, mas eu vou vencer sempre. Você acredita nisso, pessoal? Sim ou não? Então o diabo, ele não pode mudar isso. Lembra que o Balaão foi contratado para amaldiçoar, para estragar, para prejudicar o povo. Ah, mas o diabo luta e o ataque, ok. Mas o diabo não pode mudar o destino de uma pessoa que está alinhada. Ele só vai mudar o destino se eu mudar o meu destino, se eu plantar a coisa errada, se eu não estiver alinhado a Deus, se eu estiver carregando uma canga. Ninguém pode mudar isso, não tem diabo, não tem pessoa, não tem nada que pode mudar o destino de uma pessoa que está focada, que está alinhada, que está com a força desse boi, do Espírito Santo, dessa unção nova. Aqui em Números 23, olha só. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito, ele tem a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita, até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. A gente acabou de ler, o rei, o brado do rei, o brado do rei, o rei está no nosso meio. Nós somos povo abençoado. Fala, eu sou o povo abençoado. Mais forte, eu sou o povo abençoado. Nós vemos aqui, Deus trouxe cada um de nós do Egito, do mundo, para que agora nós tenhamos uma vida nova. Para que nós tenhamos uma unção, a unção do boi selvagem. Então ninguém vai colocar canga em você. Fala, ninguém vai colocar canga em mim. Fala, eu não posso ser domesticado. Ninguém vai colocar canga em mim. Então tem que acreditar nisso. Pode ser que durante algum tempo você aceitou aquilo que vinha. Palavras, crenças, ofensas, notícias, sentenças, diagnósticos, a escravidão. Mas agora não. Porque a gente está lendo aqui, eu tenho a força, eu tenho a coragem, eu tenho o poder em Deus, eu tenho tudo isso em Deus para lutar, para vencer, para romper. Então agora eu tenho tudo isso em Deus. Olha o que a gente vê, o povo se levanta como um leão e não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Quando você vê um leão atacando, ele não desiste até que ele finalize aquela vítima. E o Senhor nos compara como leões. Você é um leão. Fala, eu sou um leão. Eu sou um leão. Então nós precisamos crer nisso. Eu sou um leão. Eu não desisto, fala, eu não desisto até alcançar o meu objetivo. Eu tenho essa unção. Eu tenho essa unção. Eu tenho essa unção. Eu não desisto até alcançar os meus objetivos. Então essa tem que ser a nossa fé. Essa tem que ser a nossa postura de vida. Olha os animais que o Senhor nos compara.
de um boi forte, selvagem, que não aceita ficar preso olhando para baixo, como um leão que não desiste até conseguir o seu objetivo, a finalização de um negócio. Esse é o nosso espírito. Essa é a nossa unção. Mas é o que a gente acabou de ler. Deus não nos deu um espírito de covardia, ou seja, se eu estou aceitando um espírito de covardia, de medo, de frustração, é por minha conta. É porque eu estou acreditando mais nas mentiras do diabo que na verdade. E nós precisamos nos levantar e acreditar nessa verdade, para que cada dia a gente possa ver essa unção tomando conta das nossas vidas e a gente dar condição para que Deus faça mais. Para que a gente influencie mais. Mas para isso eu preciso estar dominado, tomado por essa força. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por favor. Feche seus olhos por um momento. Hoje é um dia de decisões, pessoal. A gente leu aqui, você tem o poder. Você tem um poder que não permite ser domado, domesticado. Tome essa decisão. Nunca mais aceite andar com a cabeça baixa. Nunca mais aceite esse peso, essa carga, essa pressão, essa opressão. Até com uma postura física mesmo. Porque você vê que um boi que ele está com uma canga no pescoço, ele não consegue levantar. Ele está preso naquela posição. E tem gente que está preso numa situação, numa mentalidade, num estilo de vida. Quebra isso em nome de Jesus. Olha para cima. Olha para Deus. Levante-se com esse poder, com fé, com autoridade em nome de Jesus. Acredita nisso. Acredita. A resposta que Deus espera de nós é essa resposta de fé. A nossa resposta tem que ser uma resposta de coragem. Uma resposta de ousadia. Coloca um basta hoje. Coloca um basta agora. Diga, chega, basta, eu não vou mais carregar cargas inúteis, cargas desnecessárias, sentimentos, passado, medo. Tenha ousadia. Toma posse dessa ousadia, desse espírito, dessa unção nova. Toma posse disso. A palavra nos ensina, amplia sua mente, acredita. Acredita na verdade, acredita nessa vida gloriosa. Acredita nessa vida gloriosa que Deus tem para você. Não aceita menos, não aceita coisas pequenas. Crê em coisas grandes, tudo é uma fé. Tudo é uma fé, a resposta tem que ser de ousadia. Lembra da primeira coisa que a gente falou? No começo desse culto, o diabo só respeita alguém que tem uma atitude de fé. Ele só vai respeitar quem tem fé. Lembra daquela passagem em Atos, onde os filhos de Seba estavam lá tentando expulsar um demônio? E o diabo disse para eles, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e quem vocês são? O diabo só vai respeitar, respeitou Jesus, obviamente, respeitava Paulo, porque Paulo tinha autoridade. Aqueles jovens não tinham autoridade, eles estavam gostando de ficar famosinho. Então tudo é uma fé, o diabo só vai respeitar atitudes de fé. Diga comigo em nome de Jesus, eu sou abençoado. Mais forte, eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu tenho ousadia, eu tenho ousadia, eu tenho ousadia, eu tenho ousadia. Lembra que a gente acabou de ler, ninguém pode amaldiçoar, se Deus estiver te abençoando. Se Deus está com você, se Deus está aprovando a sua vida, não tem como dar errado, pessoal. Então arranca essas cangas da sua vida agora, em nome de Jesus, da preguiça, do medo, do fracasso, da tristeza, da hedonia, da inveja, do orgulho. Arranca a canga da doença, da miséria, arranca todo esse lixo, essa vida pequena, essa vida miserável.
Arranca isso agora em nome de Jesus. Você não é como a gente leu, um cão que não late, uma sentinela que é cega. Não, você não é isso, você não está nessa posição, você não pode aceitar essa posição. Não aceite isso. Tome decisões agora, fale com o Senhor agora em nome de Jesus, acredite nisso. Tome posse desse poder, dessa unção sobre a sua vida. Acredite em nome de Jesus. Não aceite mais as mentiras. Você já ouviu muitas palavras, mas talvez continue carregando essa canga. Ainda continua carregando a canga dos sentimentos, do passado, do rancor, de dar ainda que a sua carne está pedindo, não que o Espírito está pedindo, não que Deus está falando, não que a palavra está me ensinando. Não aceita mais, não aceita retrocessos, não aceita viver uma vida pequena, não aceita ser dominado por nada, mas domine. O Senhor nos derramou esse poder, esse espírito de poder, de amor, de domínio próprio, de coragem. Toma posse disso. Toma posse disso em nome de Jesus. Toma posse disso. Não aceita. Saia com essa mente renovada. Chega de preguiça. Chega de deixar para depois. Chega de hedonismo. Chega de entregar aquilo que a sua carne está pedindo. Não aceite viver isso. Porque você está plantando, você está feliz, vai ficar feliz de colher no dia 31 de dezembro, daqui a 1 ano, 2, 5, 10, você está feliz. Então, analise, ou faça com muito mais força, ou mude imediatamente essa semente. Em nome de Jesus, eu peço que neste momento você coloque a mão na sua cabeça e que você ore comigo agora, em nome de Jesus, com força, com autoridade, e que você repreenda agora, em nome de Jesus, todo o peso, toda a canga, todo o cansaço, todo espírito maldito, toda a opressão, todo sentimento diabólico que vem para colocar medos, insegurança, sentimentos descontrolados. Repreenda agora em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós repreendemos agora toda a canga do diabo, Senhor, contra as nossas vidas, todo espírito maldito que tem amarrado, que tem colocado essa pessoa, meu Deus, para olhar para baixo, para andar encurvada, Senhor, pesada, aflita, angustiada, autossuficiente, vivendo ainda com orgulho, com emoções descontroladas. Nós repreendemos agora toda mentira, toda a canga do diabo de que ela não vai conseguir, que ela não vai conquistar, que ela não vai vencer. Nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Repreenda agora. Você sabe quais as cangas que você estava acreditando, quais as cangas que você estava carregando na sua vida, no seu pescoço, que te impediam de crescer, de avançar, de olhar para o alto, de olhar para Deus. Tira agora, repreenda agora, diga o nome, a canga disso, a canga daquilo, é do orgulho, é do vitimismo, é do que? É do passado, do que? Diga, repreenda, seja claro para Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos agora, Senhor, todo o peso, tudo aquilo que impede essa pessoa de romper, de ser indomável, Senhor, nós repreendemos agora. Pega todo o mal da mente, do coração, do casamento, das finanças, da saúde, do coração dela, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Tira agora e saia em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida, pelo menos 7 vezes. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre os meus pensamentos. O sangue de Jesus tem poder sobre os meus sentimentos. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu coração. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida.
acredite nisso, diga ao Senhor, diga, abre a sua boca, eu tenho a unção do boi selvagem, eu sou como um leão, eu não desisto até que eu veja a derrota dos meus inimigos, eu creio nisso, Senhor, eu não desisto até que eu veja a derrota dos meus inimigos, e lembra disso, os piores inimigos são os internos, então você não vai desistir até você ver a derrota de todos esses inimigos internos, seja do medo, das crenças erradas, do passado, de tudo aquilo que nós falamos hoje. Arrebente, quebre isso agora, destrua agora em nome de Jesus, se comprometa, eu não vou mais falar desse jeito, eu não vou pensar mais dessa forma, eu não serei mais roubado na minha vida, na minha fé, nos meus resultados, nos meus relacionamentos, eu não vou mais carregar essa canga maldita de perder, de estragar as coisas abençoadas que Deus tem colocado nas minhas mãos, eu não vou mais desperdiçar, eu não vou deixar mais o vinho sendo desperdiçado, escorrendo pelas minhas mãos, porque eu não consigo segurar, porque toda vez que o Senhor me dá, eu não tenho onde armazenar, eu derramo, eu não aceito isso, eu creio na palavra, eu declaro a palavra, eu confio nessa unção, diga isso ao Senhor, eu creio, meu Pai, nesta unção sobre a minha vida, eu declaro que a minha força aumentou, eu declaro que há poder na minha vida, há poder nas minhas mãos, há poder nas minhas palavras, eu não serei dominado por nada, mas dominarei sobre tudo, eu não serei dominado por nada, mas dominarei sobre tudo, creia nisso, eu não serei dominado por nada, mas eu dominarei sobre tudo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, estenda as mãos para a direção que você precisa de vitórias e de respostas, e declare a vitória que você precisa, a resposta que você quer, declare, abra sua boca e declare, eu declaro vitórias, meu Deus, eu declaro poder, eu declaro bênçãos, meu Pai, eu declaro testemunhos poderosos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro bênçãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, você dê as mãos para quem está com você, para quem está perto, e ore, e vamos concordar, vamos declarar as vitórias, as bênçãos do nosso povo, as bênçãos que nós temos declarado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós declaramos vitórias, nós declaramos, meu Deus, um povo próspero, um povo abençoado, um povo que vive milagres, meu Pai, dia após dia, o nosso povo vive milagres, o nosso povo vive mudança, Senhor, nós cremos, Senhor, em portas abertas, nós cremos, meu Pai, em mudanças de mente, nós cremos em mudanças de resultados, Senhor, nas nossas vidas, nós cremos, meu Pai, no Teu poder, nós cremos no Seu poder, nós declaramos vitórias, declaramos, meu Pai, que cada um aqui saia com essa unção, com essa autoridade, com essa coragem, meu Deus, para fazer mais, para fazer melhor, para colocar força na coisa certa, para romper todos os dias, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós tomamos posse, Senhor, dessa unção poderosa, desse boi selvagem, nós tomamos posse dessas vitórias, em nome do Senhor Jesus, nós somos como os leões, Senhor, que não desistem, não param até conquistar o seu objetivo, essa é a nossa fé, esse é o nosso espírito, meu Pai, eu declaro em nome de Jesus e tomamos posse de cada palavra, de cada oração, de cada decisão, em nome de Jesus, amém, amém e amém.